Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E recentemente, entre os filmes de animação aí lançados pela DC, nós tivemos o infeliz caso lá da animação que adaptou o mundo bélico. E que muita gente estava esperando, né? Um filme de Liga da Justiça muito bom, mas foi bem decepcionante. E esse caso me lembrou, né, de muitos anos atrás, quando o saudoso desenho lá do Liga da Justiça já tinha mostrado como é que se fazia. E no episódio duplo que nós vamos analisar hoje, vamos ver o Superman indo parar na versão do mundo bélico aqui que o desenho quis fazer, que na verdade é um grande planeta arena. Então, no vídeo de hoje, a gente vai analisar esse episódio, que até muitas vezes é bem esquecido, né? Já que foi lá na primeira temporada do desenho e que eu acho realmente muito bom. Bora analisar então esse episódio, tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar então o assunto principal do vídeo, já deixa aquele bate-like, deixe também o seu bate-comentário, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal, né? Já deixa aqui nos comentários se você lembra, né, já desse episódio. E a gente agradece todo mundo que faz isso, valeu mesmo. Dito isso, esse episódio então do mundo bélico faz parte então da primeira temporada do desenho da Liga da Justiça. Ele se chama Planeta Arena e teve duas partes. E sim, no título original ele tem esse nome então, Planeta Arena, porque nessa história o mundo bélico não é bem o que a gente conhece ali das HQs, mas funciona exatamente como. Aqui, o Superman e o Caçador de Marte são capturados por piratas espaciais e são vendidos para um planeta chamado Planeta Arena, que basicamente é o mundo bélico e que é governado pelo tirano Mongo. Esse é o mundo, então, onde gladiadores alienígenas são colocados um contra os outros em combate até a morte. Assim, nesse episódio, nós vamos acompanhar, então, o Superman e o Jon investigando esse planeta desconhecido e sabendo tudo aí sobre o que acontece nessa arena. Isso, claro, enquanto eles estão lutando ali pela vida deles. Bora então começar a análise desse episódio. O episódio inicia com um inusitado erro da Liga da Justiça durante uma missão deles. O Superman e o Jon estão perto do planeta Saturno, destruindo um asteroide grandão que está em rota de colisão com a Terra. A Mulher Gavião está monitorando esse trabalho da torre. Eles colocam um explosivo no asteroide e tudo parece bem, quando, de repente, a Sha'ira avisa que há um bolsão de hidrogênio dentro do asteroide e diz que eles precisam se afastar de lá. Antes que eles possam fazer isso, a explosão detona e tudo que ela vê em sua tela é estática. Respondam! Pois é, eu acho curioso como esse episódio começa com essa presepada aí da Liga da Justiça. Todo mundo tá errando aqui. A missão que não detectou esse perigo, pô, que isso, galera? Como é que vocês não sabiam que não ia poder explodir esse asteroide? A missão era exatamente isso, explodir ele, então tinha que saber o que poderia acontecer, né? Bom, é essa explosão que inicia toda a história, porque depois uma nave espacial alienígena se aproxima do Superman e do Jon, enquanto eles estão flutuando no espaço desacordados. O comandante dessa nave observa que as suas funções vitais ainda estão ativas e dá ordem para trazê-los a bordo. Enquanto isso, o Lanterna repreende a Mulher Gavião pelo fracasso da missão, e os dois discutem, até que o Jon e ela resolvem ir atrás então dos seus dois companheiros. O Superman acorda a bordo da nave espacial alienígena. Existem vários outros de várias raças confinados onde eles estão. Ele tenta se mover e é eletrocutado. A câmera mostra os alienígenas que o trouxeram a bordo. Um deles diz ao seu comandante que o Superman é um kryptoniano. O chefe responde que achava que a raça deles estava extinta. Ele então afirma que está satisfeito por terem capturado um espécime tão raro. E ele observa que o Superman deve se sair bem no planeta Arena. Lutará bem no planeta Arena. Ah, e outro detalhe também bastante importante aqui nessa história dos episódios, fora, né, a adaptação do mundo bélico, é que vai ser aqui que vai começar, digamos aí, esse romance, né, do Lanterna Verde e da Mulher Gavião, que é um dos melhores casais aí da DC, né? E um outro detalhe também bastante pertinente que vocês vão notar ao longo da história toda desse episódio é que ele é fortemente influenciado pelo filme Gladiador, lá dos anos 2000. Isso porque esse episódio, então, saiu depois do Gladiador, que foi um grande sucesso, né? Todo mundo tava falando desse filme. E também porque esse planeta Arena, ele vai se comportar bastante como aquelas arenas lá de romanos e tudo mais, que a gente viu muito bem lá no filme do Gladiador. A multidão está torcendo por um guerreiro chamado Draga. Esse alienígena parece já ser velho, e ele diz à multidão para salvar os seus aplausos, enquanto ele diz que ele não luta só por eles, mas sim por honra. E a multidão aplaude mais ainda depois de ouvir isso. Ele diz que também luta pelo seu líder, o grande Mongo. Este aparece diante da multidão
E ele observa que o Draga disse foi bem dito, mas então se pergunta em voz alta se o próximo oponente do Draga se sentirá da mesma maneira. O Mongo, que é tipo aqueles apresentadores de luta, apresenta um próximo desafiante pro Draga, e o povo parece gostar muito dessas lutas. E aqui já dá pra ver, né, que essas grandes lutas mortais aí na arena são um grande espetáculo desse planeta. Afinal, o nome dele é Planeta Arena. E o Mongo é esse grande ser aí que faz essas lutas acontecerem. Mas um ponto bem importante aqui é que esse Draga aí, que parece ser um cara bem relevante, né, vai ser só um coadjuvante ali que vai aparecer lutando, ele vai ter um grande arco aqui nesses episódios. Um momento depois, o Draga e seu oponente são transportados por essa luz verde para outro planeta para lutar até a morte. Essa arena, então, na real, é uma lua desse planeta Arena. A multidão cantando pelo Draga assiste ao combate. E a luta não é longa. O Draga eventualmente vence. Ele se vira para a câmera e pergunta ao Mongo se ele deve poupar o seu oponente. O Mongo pergunta à multidão, e eles não querem misericórdia. O Draga então usa um machado para matar o seu inimigo, enquanto o Mongo exclama: "Viva a democracia!" Que beleza! Só que em seguida, o Mongo faz uma videochamada para o capitão lá do espaço que capturou o Superman, e mostra que a torcida começou a vaiar, logo em seguida, porque a luta acabou rápido demais. O capitão promete que os próximos combatentes irão corresponder à expectativa. Enquanto isso, o Lanterna e a Mulher Gavião estão no traço da nave que levou o Superman e o Caçador de Marte. E é como eu disse antes, né? Todas essas batalhas aí, as lutas na arena, parece muito lá com o filme do Gladiador naquelas arenas romanas. Até o negocinho lá da misericórdia, lá dele perguntando ao povinho que fazia aquele sinalzinho lá, também tá aqui. De volta ao planeta Arena, o Draga inspeciona os novos guerreiros. Ele diz que não há um verdadeiro guerreiro ali. Ele se aproxima do Superman e cospe na cara dele, e declara que ele é a maior decepção de todas, de forma enigmática. Depois tem uma cena legal do Superman se soltando facilmente das suas correntes. Um alienígena pergunta a ele por que ele não fez isso enquanto o Draga estava ali. E Superman diz que não fez porque não precisava, e sai para encontrar o John. Ele anda por essas catacumbas e encontra dois alienígenas arrastando o corpo do oponente mais recente do Draga. E um deles diz que em 1 minuto você é um campeão, e no próximo você tá morto. E esse Superman aí do desenho do Liga da Justiça é brabo demais, né? Essa parte dele se libertando ali das correntes é muito legal, mostrando que ele não quis usar os poderes dele a troco de nada, né? E isso é uma parada realmente muito Superman. E também a gente pode ver, né, que nem todos os guerreiros que participam então dessa arena, eles não gostam de estar ali, né? Ou seja, esses jogos, esse sistema aí de gladiadores do Mongol não agrada todo mundo também. O Superman olha em volta e encontra o John desacordado. Nesse momento, um enorme crocodilo, ou que parece, né, ser emerge da água. O Superman dá um soco na cara dele para livrar o marciano. O John diz a ele que algo na atmosfera desse lugar está minando as suas forças. O Super diz a ele para não se esforçar e que eles precisam sair dali. Novamente, aquele crocodilo tenta engolir o Homem de Aço, mas este se livra da criatura e diz que esse lugar está começando a irritar ele. E assim os dois tentam sair. No entanto, do lado de fora da sala, um pequeno exército de robôs com lasers começa a atirar neles. O Super começa a arrancar pedaços do prédio, e essa destruição cria uma abertura para sair dele. Lá fora, o Super voa com o John, mas ele então se deparam com um campo de força que os acerta. O John é capaz de passar pelo campo de força, mas o Super não consegue. O Clark grita que o John tem uma chance melhor de ajudá-lo lá fora do que preso dentro ali com ele. Os tiros de laser derrubam o Superman novamente e o John escapa. E nesse momento aqui da história, eles tinham que então fazer essa separação ali, né, do Superman com o Caçador de Marte. Ao mesmo tempo que a narrativa também tem que voltar lá pro Lanterna Verde, que tá com a Mulher Gavião. Eles finalmente chegam então a um planeta que parece para eles um ponto de reabastecimento. Voltando pro Mongo, na sua sala do trono, um de seus conselheiros está dizendo a ele que o seu planeta vai sofrer com escassez de alimentos. Ele adverte ao Mongo sobre uma possível rebelião, mas para isso o vilão tem essa sábia frase: Não haverá rebelião. Não se eu continuar com as lutas e das boas. Retornando lá pro Lanterna, ele está naquele planeta interrogando um alienígena. Ele pergunta sobre seres desaparecidos e é informado que é melhor não fazer muitas perguntas por ali. Só então ele vê a Mulher Gavião indo atrás de pistas do jeito dela, ou seja, causando muitas confusões. O Lanterna usa o seu anel para pegar um dos alvos dela, e este informa sobre um kryptoniano que foi levado para o planeta Arena.
Deu pra ver ali que o Mongo, ele administra seu planeta lá com aquela política lá de pão e vinho, né? Só festa lá, distrai todo mundo com um monte de arena. Enquanto isso, muita gente está sofrendo ali sem ter o básico ali, como escassez de alimento, né? As pessoas não estão conseguindo comer. E outro detalhe legal é essa dinâmica aí do Lanterna Verde e da Mulher Gavião, deles fazendo aquela rotina lá do policial bom, policial mau. E que realmente combina com as personalidades deles. Após saberem mais sobre esse planeta, os dois heróis pedem com educação para esse alien levá-los ao planeta Arena. De volta a ele, a multidão está cantando pelo Draga. O John faz parte da multidão, entrando na arena. E ele, conversando com uma local, fica sabendo que ninguém mais trabalha ou faz alguma coisa. Só realmente a arena importa para eles. Lá dentro, o Superman é trazido e apresentado para a população. Ele recebe um machado que o herói quebra na frente do Mongo e diz que não lutará para o seu divertimento. Mas para isso, o Mongo, contando para a multidão, declara que esta é uma jogada ousada. Mas então ele pergunta quanto tempo o idealismo do Super verá durar. E daí o Superman e o Draga são transportados para aquela arena que vimos antes. E daí aqui começa então esse duelo mortal entre o Superman e aquele outro combatente. E claro, o Superman não quer lutar até a morte. Imediatamente após chegar naquela lua, o Draga começa o seu ataque. O Superman diz a ele que eles não precisam fazer isso. E o Draga responde que eles não têm escolha. E a luta começa. O Superman apenas absorve socos, lutando com força suficiente para evitar que o Draga cause qualquer dano real. Mas a luta vai se intensificando, até que chega num ponto onde o Super desfere vários golpes que nocauteiam o Draga. O Mongo se levanta e anuncia que algo impressionante aconteceu. O Kryptoniano é vitorioso. Foi uma virada sensacional. O Kryptoniano é o novo vencedor. Ele consulta a multidão e eles torcem para que o Superman acabe com o Draga, matando. O Clark diz ao Mongo que ele se recusa a fazer isso. O próprio Draga pede ao Superman que lhe dê uma morte honrosa. Quando o Superman diz novamente não, o Draga começa a implorar. O Mongo avisa o Superman que esta é sua última chance de fazer o que o Draga diz. E para isso, o Superman fala não novamente. Assim, robôs com laser cercam o Superman e o Mongo ordena que o destruam. Os robôs atiram então pra valer, pro espanto do John, que vê tudo aquilo da audiência. Pô, essa batalha ali foi bem brutal ali, a maneira como a animação mostrou essa luta. E a gente até começa a sentir um pouquinho até de empatia ali pelo Draga, na hora que ele começa a implorar ali pra ter uma morte honrosa, e o Superman não dá isso pra ele faz uma carinha de triste. E isso tudo é intencional, tá? Até porque também antes a gente tinha visto aquela multidão lá louvando o Draga, falando que era o herói deles, todos amavam ele. E aí a gente corta aqui pra esse momento do episódio, os caras já estão nem aí pra ele, só porque ele perdeu, já querem que ele morra. Enfim, a hipocrisia desse público. Mas algo mágico acontece na plateia, e tudo isso por causa do Caçador de Marte. Depois de vários tiros de laser lá dos robôs, o Mongo fica chocado que o Superman ainda esteja vivo. Liderados pelo Caçador de Marte, a multidão começa a gritar o nome do Superman. O Mongo pergunta se a multidão está louca, e um de seus conselheiros aponta que executá-lo agora pode não ser muito bom. Então, o Mongo, estrategicamente, anuncia que o povo falou e permite que o Superman viva. De volta às instalações dos gladiadores, os outros comemoram a chegada do Super. Ele fica surpreso, e um deles diz que é porque ele enfrentou o Mongo, e que isso foi ótimo. O Clark pergunta se alguém já o enfrentou antes, e aí nós descobrimos que o Draga já tentou uma vez isso no passado, mas ele decidiu que prefere viver, falhando nessa tentativa. E olha só aqui, a gente tá tendo o Superman quase virando ali um Maximus lá do filme do Gladiador, ganhando o apoio lá dos gladiadores, da arena, também do público. E essa informação aí sobre o Draga já tentado se rebelar no passado vai ser importantíssima lá pro final. Ganhando a confiança dos outros, esses lutadores dizem ao Superman que eles têm uma fuga planejada. Ele diz que não, e que não pode partir sem seu amigo John. Um deles se pergunta em voz alta se o Superman é corajoso ou simplesmente louco. Em seguida, o Superman vê dois dos guerreiros arrastando o corpo do Draga para aquela cova e os impede. Eles o avisam que o Draga nunca descansará até que ele iguale o placar da luta. O Super pergunta, por fim, se o Draga pode ser levado na balsa junto com os outros. E de novo aqui a gente vê um do Superman sendo Superman, né? Essa versão do desenho aí realmente é muito boa. Ele tá querendo então salvar o guerreiro que há poucos minutos atrás estava querendo matar ele. Em outro lugar no espaço, o Lanterna e a Mulher Gavião estão viajando em uma pequena nave espacial em direção ao planeta Arena. E eles estão brigando um com o outro enquanto viajam.
O John tem problemas com a atitude da Shaira e eles ficam batendo boca. O piloto da nave usa essa distração das brigas para trancá-los na parte de trás e usa esse gás para deixá-los inconscientes. E falando em trairagem, aquela galera lá dos gladiadores que fugiu joga o Draga fora da nave, nesse planeta que parece um grande lixão. O Draga depois acorda no meio desse planeta, e ele pega um pedaço de metal e dobra em forma de S, e depois coloca no fogo até ficar em brasa. Então, ele marca o seu próprio peito com o símbolo de S lá do Superman, e ele ainda tá falando da vergonha que foi perder aquela luta. Pô, e assim, só um nitpickzinho também. Eu entendo, assim, que esses episódios realmente não tem muito tempo, mas eu só acho realmente muito rápido e até talvez podia ter mostrado um pouco como que esses gladiadores realmente conseguiram escapar lá do planeta Arena. Porque realmente parece fácil, né? Eles só falaram que tinha um plano e daqui a pouco eles já aparecem lá com uma nave e eles conseguiram escapar. Nem sei porque que eles estavam tanto tempo naquela arena se era tão fácil de fazer esse plano. Como eu disse, é só um nitpickzinho, né? Mas como a narrativa mostra esses caras escapando ali do planeta, a forma como eles mostram isso realmente parece que eles poderiam ter escapado a qualquer hora. No planeta Arena, o povo do Mongol está desafiando, pintando com spray aqui o símbolo do Superman e vários prédios. O Mongol se pergunta por que as pessoas estão adorando o Superman. O seu conselheiro diz que o kryptoniano é tão poderoso que não teme ninguém, nem mesmo o próprio Mongol. E isso então irrita ele, e ele diz que eles devem, nesse caso, ensiná-lo a ter medo. O John e a Mulher Gavião acordam na superfície de um planeta sem nenhuma ideia de onde eles estão. O Lanterna diz que o seu anel poderia tirá-los desse planeta, mas sem saber onde eles estão, eles correm o risco de ficarem sem energia antes que eles encontrem um mundo habitável. E quando o Lanterna está começando a se desculpar por ter sido muito duro com ela antes, ela vê uma luz no horizonte. E a outra parte realmente muito boa mesmo é esse início, né, dessa relação do Lanterna com a Mulher Gavião. A dinâmica deles está muito boa, sabe? O John, que é um cara mais serião e mais calmo, né? Com a Mulher Gavião, que é mais ação, poucas palavras, sabe? E a gente vê aqui que eles são tipo aquele casal que começa brigando, mas vê que tem muitas coisas em comum depois. Eles vão em direção a tal luz no horizonte e encontram um grande incêndio. E esse cenário aqui lembra muito aquele lixão onde o Draga estava. Os dois são atacados por habitantes desse local, achando que estão sendo roubados. O Lanterna pergunta a um deles como eles acham o planeta Arena. Nesse momento, o Draga aparece, e nós vemos ele com um S no seu peito. Ele diz que poderá levá-los ao planeta. Assim, voando com o poder do Lanterna, os três se aproximam do planeta. E a Mulher Gavião pergunta ao Draga sobre a cicatriz em forma de S em seu peito, observando que um amigo deles usa algo semelhante, mas ele não responde nada. Os três chegam ao planeta e notam o quão grande ele é. E como agradecimento, o Draga acerta o Lanterna e escapa deles. Depois, o John diz para a Shaira esquecerem dele e eles irem atrás dos seus amigos. E o Mongol tá então com o Superman. O vilão diz que as pessoas querem essas brigas e é para isso que elas vivem. E o Super manda real para ele numa frase muito boa. Só está dando um substituto barato para o que eles querem de verdade, Mongol. Comida, casa e saúde. Depois desse tapa na cara, o Superman diz que não era o nome do Mongol que as pessoas estavam gritando. O vilão diz ao herói que ele o lembra do Draga no passado. Ele também queria mudar as coisas no planeta, e era amado, mas o Mongol convenceu o Draga a não lutar. E ele mostra ao Super como ele fez isso. Ele revela que tem uma arma destruidora de planetas. O Mongol fala para o Superman que ele pode fazer o mesmo com o seu mundo. E quando o Superman diz a ele que é tarde demais e que Krypton se foi, o Mongol fala que qualquer planeta serve, até mesmo o planeta do Draga. O vilão fala para o Superman que se ele quiser que o planeta do Draga seja poupado, ele terá uma última luta contra o próprio Mongol, e que ele vai perder essa luta de forma feia, de propósito. Por fim, a gente vê que o Caçador de Marte estava ouvindo essa conversa usando seus poderes. E essa invertida aí do Mongol pra cima do Superman é muito boa. Claro, tem essa forçada aí do roteiro dele ter uma super arma destruidora de planetas Estrela da Morte, mas olha só como o episódio vai construindo esse aumento, né, de risco para essa batalha final. E também, voltando para os paralelos lá com o filme do Gladiador, esse episódio tem algo parecido como no final desse filme, que é o próprio Imperador lá desafiando o Maximus para uma luta entre eles e que ele tem que perder de propósito. Aqui é a mesma coisa, é o Mongol contra o Superman Maximus III, porque ele quer humilhar o Superman então na frente de todo mundo. Na próxima cena, começa a luta do Superman com o Mongol. Entre a multidão que lota aquelas arquibancadas está o Draga. Os dois combatentes já estão naquela lua, e a brigaria começa ferrenha. O Super acerta vários golpes no Senhor da Guerra,
recebendo em resposta uma pergunta de o que ele tá fazendo. O Superman responde calmamente que ele tá tornando a luta convincente. Enquanto a luta vai continuando, o Jon vai até o local da arma destruidora de planetas. Lá dentro, nós vemos os soldados do Mongo dizendo que a arma pode ser usada a qualquer momento. O Jon se transforma na forma do Mongo e ordena aos soldados que desativem a arma. Só que aquele planeta, o Jon já tinha dito que estava afetando os poderes dele, e ele acaba voltando para sua forma. Os soldados percebem que ele é uma farsa e o atacam. Isso o Jon ele tinha até avisado antes lá pro Superman, que por ser um planeta tão diferente, ele teria que se acostumar a toda a questão da atmosfera e tudo mais do planeta. Até por isso, então, os poderes do Caçador de Marte estavam limitados. Então isso o episódio até tinha plantado antes essa sementinha para esse problema que ia acontecer no final. Já na luta do Superman, ele começa a parar de revidar. E quando parece que o Mongo vai matar ele, surge o verdadeiro herói dessa história. O Mongo é surpreendido por alguém. Quando o Superman olha para cima novamente, ele vê o Draga com uma barra de metal, dizendo a ele que é hora dos dois acertarem as contas. Ele começa a enforcar o Superman, que depois o acerta e diz ao Draga que ele tem de ficar fora da luta, ou então o Mongo vai destruir o planeta do Draga. O ex-gladiador fica surpreso e impressionado ao saber que o Super sacrificaria sua vida pelo planeta de um estranho. Só que esse momento bonito entre os dois é interrompido quando o Mongo retorna à luta e esmaga o Draga com uma pedra. E nesse instante, a galera que tá vendo essa luta lá no planeta Arena começa a vaiar o Mongo. E esse raciocínio, esse pensamento que o Draga tem em relação ao Superman do sacrifício dele por um planeta de um estranho, isso vai contribuir agora para o clímax dessa batalha final. De volta, o Jon ele está lutando, mas está em menor número. De repente, o Lanterna e a Mulher Gavião chegam para ajudá-lo. Ao ver isso, um dos soldados do Mongo pressiona um botão para iniciar o canhão destruidor de mundos. Contudo, a Shaira atinge a ponta do canhão com a sua massa, fazendo com que o poder volte para dentro. Ciência de quadrinhos, gente? O canhão explode sem disparar, então, externamente. E o Lanterna protege os seus amigos com uma cúpula criada pelo seu anel, e os três fogem daquela base. E com a Estrela da Morte do Mongo destruída, resta agora, então, nesse final do episódio, a conclusão dessa luta do Mongo e o Superman e o Draga. O Homem de Aço ainda está perdendo de propósito, até que o Mongo pega o machado e declara que a luta acabou. Só que o seu golpe de machado é bloqueado por uma parede de energia verde. O Jon diz ao Superman que eles destruíram o raio da morte do Mongo. Mas quando Clark se levanta para, enfim, lutar de verdade com o Mongo, surge o Draga falando que essa luta é dele. A multidão do planeta Arena começa a torcer pelo Draga, enquanto ele luta contra o Mongo. O vilão leva a melhor inicialmente, mas tem aqui o Lanterna Verde dando uma dica de luta. Mas quando o Draga cai, ele começa a ouvir através daquelas sondas lá, daqueles robozinhos de transmissão, a multidão no planeta gritando o seu nome. Aí aqui a gente tem aqueles momentos que a gente vê muito em animes, que é do protagonista ganhando aquela força a mais quando vem aquela inspiração, quando ele ouve seu nome exaltado, é aquela coisa linda, E é aqui no final onde a gente vai descobrir então que, na verdade, essa história desse episódio não era do Superman, e sim do Draga. Tal qual como a gente descobriu lá que a história do Guardiões da Galáxia era sobre o Rocket. O som dessas vozes faz o Draga levantar, e ele desfere esses socos, dizendo que isso é pelo seu povo e a justiça. Ele derrota o Mongo, e a multidão diz que quer a morte dele, mas o Draga diz que não, e que o Mongo não merece a honra. Ele oferece a coroa do Mongo ao Superman. Este a recusa e diz ao Draga para ficar com ela e que ele conquistou a chance de uma nova vida. E daí o Super manda uma frase braba nesse final de episódio. Draga, o verdadeiro teste de honra não está na morte, e sim na vida. E depois dessa, o Super e a Liga da Justiça deixam aquele planeta, enquanto o Draga olha maravilhado para a coroa do Mongo, e refletindo sobre o que o herói disse, encerrando o episódio. E essa foi a análise então do episódio com o mundo bélico no desenho do Liga da Justiça. E é como eu disse lá no começo do vídeo, impressionante como esse desenho aqui da Liga da Justiça pegou esse conceito do mundo bélico e conseguiu fazer uma adaptação dos moldes deles, uma criação deles mesmo com esse conceito, bem melhor do que aquele filme animado que a gente teve há pouco da DC, Eles juntando com essa pegada do Gladiador, juntando com o Superman, ficou muito bom. E uma outra coisa boa foi, reassistindo esse episódio, é que eu mal lembrava que tinha esse grande arco aí do Draga, desse gladiador velho que uma vez no passado tentou se rebelar, mas ele foi quebrado, aí ele retorna. Pô, é um grande arco aqui que eles fizeram com esse cara coadjuvante,
que talvez em qualquer outro desenho aí ele poderia ser algo bem genérico, mas aqui eles aproveitaram essa oportunidade para usar a Liga da Justiça para ajudar esse cara, né, esse guerreiro quebrado aí e que retorna para quem sabe aí ajudar esse planeta Arena, né? Porque outra coisa realmente muito boa é esse final em aberto, né? Eles deixam ali a coroa com o Draga e aí a gente fica imaginando, pô, será que realmente ele vai melhorar, ele vai continuar com as arenas? Tudo leva a crer que não, né? Mas eu acho legal como eles deixam só esse final em aberto, mas que finaliza muito bem com esse discurso do Superman com o Draga. É muito legal mesmo. Mas enfim, né, galera? Essa é a minha opinião. Gostei bastante de relembrar desse episódio. Agora com a opinião de vocês aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber de tudo aqui sobre o canal. E se quiser apoiar ainda mais a Batcaverna, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo no Padrim e também no Seja Membro aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!